exercida. Eu quero chamar a sua atenção para o livro de Atos. São tomos desse livro bendito, né, desses registros preciosos de como a igreja do Senhor caminhou em tempos desafiadores, que nós estamos trabalhando nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Coragem para ser igreja. Coragem, igreja. É o que se requer de nós. Na última semana nós estivemos pensando sobre a igreja como referência no meio da crise. A igreja é chamada para se destacar, não na perspectiva de possuir status, ou de ser ensimesmada, ou de possuir determinada honra. Não. A igreja é chamada a ser uma referência de amor, a ser uma referência de verdade, a ser uma referência em termos de virtude. Quando os dias, quando os tempos, quando as eras são difíceis. E nós estamos tendo a nossa oportunidade, né, de sermos uma referência nessa crise. Mas o estudo da crise, né, o pensar em tempos críticos, não se resume apenas nisso, mas leva-nos também a entender que temos uma missão que é urgente, a despeito dos tempos dificultosos que nós estamos vivendo. A missão, ela não para, a missão prossegue, a missão continua, e nós somos os missionários envolvidos, porque a crise não pode parar a igreja, irmãos. E quando pensamos numa igreja que não para, não estamos pensando necessariamente numa igreja que não fecha suas portas. Não estamos necessariamente pensando em uma igreja que, por força de algum decreto ou de alguma coisa, deixa de funcionar conforme a sua agenda. Mas estamos pensando numa igreja que, a despeito de perseguições, de lutas e de muitas dificuldades, segue fazendo aquilo que o Mestre lhe ordenou que ela fizesse. É dentro dessa perspectiva que nós pensamos numa igreja imparável, numa igreja que não retrocede na sua missão. Porque a crise, dentro dessa perspectiva, ela é benéfica para a igreja, porque antes de calá-la, a crise a impulsiona. Nós vimos diversas vezes ao longo da história isso acontecer. O registro do livro de Atos mostra-nos isso por várias vezes. Temos também a história da igreja quando ela ainda não era assim chamada. Vemos como os profetas, como os homens e as mulheres de Deus foram perseguidos e tentados nos seus dias, mas a despeito de todo o empenho inimigo, eles prosseguiram fazendo a sua missão. Portanto, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que não abandona a sua missão. É uma igreja que, mesmo diante dos contextos desafiadores, ela segue fazendo o seu trabalho. Eu queria convidar você para ler os primeiros 8 versículos aqui do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Diz assim o texto, depois da breve introdução que contém aí o verso 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Olha que interessante. Estevão é morto. Estevão é sumariamente julgado, sumariamente condenado, e a sua morte, o seu martírio, dá início à grande perseguição da igreja. Parece que aqueles que tentavam calar a igreja
gostaram do horrendo espetáculo que viram, né, no apedrejamento de Estevão. E não foi bastante, prosseguiram. Assim, deu-se contra a igreja do primeiro século uma grande perseguição, o que fez com que a igreja se espalhasse, com que a igreja fugisse, com que as pessoas tentassem, né, preservar a sua vida, foram para outras localidades, saíram de Jerusalém, ficando ali somente os apóstolos. É interessante a perspectiva deles, porque o pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas e, permanecendo no centro nervoso da perseguição, eles se expunham cada vez mais. Sabemos bem que o capitão é o último a deixar o navio. Tem que ser assim. E honrando esse princípio, eles permaneceram, enquanto a igreja dispersa saía por todos os cantos, buscando salvação para as suas vidas. Salvação física, porque tinham no seu coração a certeza de que estavam assegurados pela eternidade de Cristo Jesus. Mas o que vemos aqui, irmãos, é que a missão urge. Os cristãos que tinham fugido de Jerusalém iam por todos os lugares pregando a boa nova de Jesus. Chama-nos a atenção o fato, meus irmãos, de que não obstante a igreja estivesse fugindo, não obstante a igreja estivesse correndo, não obstante eles estivessem tentando se desvencilhar dos perigos, à medida que eles iam, à medida que eles corriam, à medida que eles fugiam, eles iam pregando. A missão ia com eles. A responsabilidade dada por Jesus era honrada a partir deles. E cumpre-se aqui o que nós ouvimos lá na introdução, não é, do culto, quando lemos o primeiro capítulo de Atos, que eles iam por todos os lugares, pela Judéia e por Samaria, e foi exatamente o que a perseguição fez com a igreja. Colocou a igreja em marcha, colocou a igreja para anunciar em outros lugares a vontade do Senhor. Isso leva-nos a entender que a missão da igreja é continuar a missão. A missão da igreja é anunciar, a missão da igreja é ir. E mesmo as crises não podem calar a igreja, porque a perseguição, neste caso, é o vento que espalha as sementes do evangelho. É o vento que atiça o fogo missionário, como diz o reverendo Hernandes. É o que faz com que a igreja se aqueça cada vez mais no seu fervor evangelístico. É o que faz com que a igreja siga anunciando. Uma igreja dispersa aqui, entre aspas, porque a dispersão não era em relação à sua atenção ou ao seu zelo. A dispersão era apenas geográfica. A dispersão era a ideia de que a igreja agora estava presente em todos os cantos do mundo. O que antes, meus irmãos, parecia ser um problema, porque a igreja não podia se ajuntar, a igreja não podia mais fazer os seus cultos. À medida que a igreja estava representada por irmãos naquelas regiões, ela ia plantando ali a sua semente, e ali floresceram novas comunidades, pela propagação do evangelho. Portanto, não é uma igreja em crise, é uma igreja na crise. E uma igreja na crise é uma igreja atenta às oportunidades, é uma igreja que tem o olho aberto para as oportunidades que podem surgir. Sendo assim, nós vemos uma revolução na missão da igreja. A igreja sai semeando com lágrimas. Alguns não puderam fugir, alguns foram mortos, como Estevão, alguns foram presos, alguns foram impedidos de estar com seus familiares. A igreja sai lamentando, sai chorando, mas honrando o salmo que diz: aquele que derrama suas lágrimas enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, trazendo o resultado. E assim foi. O Senhor honrou a morte de Estevão, porque à medida que a igreja era dispersa a partir do seu martírio, ela também se tornou uma igreja frutífera. A violência sádica que vimos naqueles dias, né, protagonizada por Saulo, que depois viria a se tornar o apóstolo Paulo, contrasta aqui com a disposição da igreja, que recebe uma violência sádica e gratuita
e responde com uma disposição abençoadora, evangelística. Olha que maravilha. Calvino, comentando esse texto, ele diz algo interessante: os ímpios são como feras selvagens, que ao sentirem o gosto do sangue, tornam-se ainda mais violentas e cruéis. Foi o que aconteceu no martírio de Estevão. Não foi suficiente para satisfazer a ira dos inimigos da igreja, mas desejaram mais, queriam mais sangue, queriam mais mortes, e a igreja foi obrigada a revolucionar sua missão à medida que foi dispersa. Mas o que a crise pode fazer com a missão da igreja? Será que a crise pode abafar a missão da igreja? Será que a crise pode fazer com que a igreja perca o seu fervor missionário? Não. Muito pelo contrário, a crise ela gera um ampliamento no campo de atuação da igreja. Verso 4 do capítulo 8 diz: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Uma outra tradução diz: enquanto fugiam, os cristãos iam pregando a palavra por onde passavam. Isso leva-nos a entender que a igreja sai do seu lugar comum, ela sai da sua zona de conforto. Jerusalém era o centro religioso do mundo antigo, era fácil ser igreja ali até um determinado momento, mas eles se veem obrigados a sair dali, daquele lugar que respirava religiosidade, para irem pregar no meio dos pagãos, para irem pregar a um povo que não conhecia o seu Deus, para irem falar de Jesus, que para aqueles ali era completamente desconhecido. A igreja sai do seu lugar, ela larga suas fronteiras, ela sai de casa para impactar o mundo. Ela sai de casa para anunciar a verdade de Cristo e com isso constituir o que chamamos de semeadura da esperança. Olha que gracioso isso. Calvino diz ainda que pela maravilhosa providência de Deus, a dispersão dos fiéis levou muitos à unidade da fé. Então a igreja que se espalha promove o ajuntamento, promove a unidade de mais cristãos, promove a reunião dos filhos de Deus, dispersos pelo mundo, mas unidos pela graça, unidos pelo amor do nosso Senhor. E uma outra perspectiva que a crise pode fazer em relação à missão da igreja, além de ampliar seu campo de atuação, é levar a igreja a assumir sua posição missionária. Até então, até antes da perseguição, a igreja não havia se apercebido do mundo fora dos limites de Jerusalém. À medida que eles saíram, eles perceberam: existe gente fora de lá. É preciso que essas pessoas conheçam, é preciso que essas pessoas entendam. Então, à medida que estoura a perseguição, a igreja percebe que ela tem uma missão e que ela deve cumprir, e assim ela assume a sua posição missionária. Iam por toda parte pregando a palavra. Esse é o resumo mais básico do que faz um missionário. É ir aonde tem gente, é ir aonde tem vida, anunciar a verdadeira vida, anunciar Cristo, anunciar o seu amor. E a igreja faz isso com disposição. É interessante a gente olhar, se você tiver a curiosidade e ler detidamente o capítulo 8, você vai ficar maravilhado com as coisas que acontecem. Nem parece que é um povo que está em fuga, nem parece que é um povo que está correndo para salvar a vida. Mas é um povo que, à medida que sai, vai fazendo a diferença, porque sai com o coração disposto, sai com o coração cheio de uma verdade que não pode ser contida, e é um povo que ainda, por causa do sofrimento que sofrera, aprendera a ter sensibilidade para com o sofrimento dos outros. E qual era o sofrimento do mundo pagão? A falta de Deus, a falta de conhecimento, a distância da eternidade. Isso levou a igreja do primeiro século a tomar posse de sua posição missionária, ao reconhecer que estava caminhando em um mundo carente. Sendo assim, ela se lança ao alcance desse mundo. É uma igreja espalhando o amor de Deus, é uma igreja espalhada, espalhando o amor de Deus por onde passa.
Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Os pastores ficaram só, as ovelhas foram dispersas. Diz o texto que todos, com exceção deles, foram encaminhados para essas regiões. Um movimento missionário fantástico, um movimento missionário maravilhoso, orquestrado pelo Senhor. A crise, a perseguição estão sob o controle de Deus. E o que o Senhor faz com a igreja, através da igreja, por meio da igreja nesses dias, é de sua absoluta responsabilidade. Deus está conduzindo todas as coisas. Então a perseguição que se levanta coloca a igreja em marcha, coloca a igreja no centro da missão, coloca a igreja envolvida com a salvação de vidas, pelo anúncio, pelo discipulado, pelo batismo. Essa igreja sai falando de Jesus, essa igreja sai agora arregimentando pessoas para Jesus e batizando essas pessoas em nome de Jesus, conforme ele tinha ordenado um pouquinho antes de ele ser assunto aos céus. Percebam que está se cumprindo tudo o que Jesus havia dito. E o que é mais interessante é que os ardis do diabo, os ardis satânicos, não prevalecem contra a igreja que obedece à palavra, contra a igreja que abraça uma nova postura de vida, contra a igreja que coopera para a promoção da vida eterna. Contra essa igreja obediente, igreja fiel, os ardis do demônio não prevalecem contra ela. As portas do inferno, nada que venha de lá pode parar uma igreja como essa. Sendo assim, meus irmãos, o que uma missão urgente requer dessa igreja cheia do Espírito Santo? Primeiramente, requer engajamento amplo. Percebemos aqui, irmãos, que esta missão não é desenvolvida pelos oficiais da igreja. Tem um diácono, sim, mas ele é um homem comum, ele não era um apóstolo, ele não era alguém dotado de grandes responsabilidades na igreja, não era um oficial, vamos assim chamar. Ele era um representante, era um membro da igreja. O que isso leva-nos a entender é que a responsabilidade pela missão não é daqueles que foram investidos, ordenados, mas de todos aqueles que foram tocados pela graça de Cristo Jesus. Portanto, percebamos o que nos diz o texto. Os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Verso 5 diz: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. É interessante a gente perceber isso. É a igreja leiga, é a igreja que não foi para o seminário, são os irmãos que não foram para o IBEL, falando do amor de Jesus nas ruas, falando do amor de Jesus aos vizinhos, falando do amor de Jesus nas conversas que podem ser desenvolvidas na sua própria mesa. Filipe estava caminhando, Filipe estava a caminho, Filipe estava indo, e enquanto ele ia, ele encontrou a oportunidade de anunciar ao povo de Samaria. E Filipe fez uma obra fantástica ali, a gente vai ver ao longo desse estudo. Mas o que isso leva-nos a entender? Que essa igreja percebeu que o evangelho não era uma coisa qualquer, mas um estilo de vida, algo que deveria ser carregado no coração, devia estar presente em todos os momentos da vida cotidiana. E foi isso que fez a diferença. Foi isso que fez com que a igreja levasse o evangelho por toda parte, porque se ela entendesse que era algo institucional, ela não faria, porque ela dependeria de toda uma estrutura, dependeria de todo um contexto formalizado para que ela pudesse então anunciar o evangelho. Mas essa igreja não percebeu isso, essa igreja entendeu diferente, e o que ela entendeu foi que ser cristão, ser igreja, equivalia a falar daquilo que lhe havia feito diferença no coração. Portanto, é um engajamento amplo. Enquanto igrejas esperam ou esperarem
que um protocolo evangelístico, um programa evangelístico surta efeito, nós vamos continuar vendo, não é, o minguar da igreja. E quando eu falo do minguar da igreja, não estou falando de número, porque as igrejas estão até cheias, tem muita gente na igreja, mas falo da verdadeira igreja, falo da igreja que honra ao Senhor, falo da igreja que olha para as vidas como sendo um campo missionário. E essa é uma outra verdade, a igreja que não vai ao campo missionário se torna campo de missões. Reverendo Norberto Santo André, nos anos 90, dizia isso: a igreja que não evangeliza, em breve deixa de ser evangélica. Existem muitas frases nesse sentido. A igreja que não evangeliza, fossiliza. A igreja que não faz missão, torna-se campo missionário. Aquela igreja entendeu que cada um deles tinha a responsabilidade de reproduzir, cada um tinha a responsabilidade de anunciar, portanto, eles levavam a igreja no próprio coração, o significado de ser igreja, eles carregavam no seu próprio coração, e isso foi o que fez a diferença, porque a chamada para o envolvimento missionário é para todos, não é uma responsabilidade pastoral, presbiterial, diaconal, é uma responsabilidade cristã. Foi cristão, tem a responsabilidade de ser um missionário. Mas, um outro aspecto que uma missão urgente requer da igreja cheia do Espírito Santo é que ela também tenha credibilidade plena. Olha só os versos 5 e 6 do texto, onde lemos que, descendo Filipe à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. É interessante a gente observar, como eu disse a vocês, Filipe era um diácono, mas era uma pessoa do povo. Não era um apóstolo, mas era maravilhoso perceber como Filipe era usado por Deus, como Filipe era um cristão cheio do poder, cheio do Espírito Santo. E Filipe realizou uma obra maravilhosa em Samaria, porque o que a gente percebe em Filipe são algumas coisas que nós temos hoje ouvido falar muito, mas que não têm sido tão praticadas, não é? Há um termo aí que tem sido muito utilizado hoje, principalmente nas aulas psicológicas e sociológicas, que é o termo empatia. É um termo bonito, né? Embora eu esteja um pouco desgastado hoje pelo uso constante, né? E esses usos, né, exacerbados acabam desgastando um pouco o significado, mas o termo empatia, ele traz algo muito interessante, porque ele caminha muito perto da misericórdia, que é a capacidade que nós temos de sentir como o outro, de se colocar no lugar do outro. E é interessante que Filipe, ele foi pregar em Samaria. E como os irmãos bem sabem, judeus e samaritanos tinham uma rixa antiga, tinham uma dificuldade constante. Os samaritanos eram fruto de uma junção de antigos judeus com o povo pagão. Então, para os judeus, eles eram impuros, eles eram pessoas que tinham, né, uma história ruim, e assim os judeus os evitavam. Jesus surpreende quando conversa com uma mulher samaritana, surpreende a própria samaritana, porque não era comum dos judeus fazerem aquilo, como não era comum também alguém como Filipe ir para Samaria e pregar para aquelas pessoas. E o que é mais interessante ainda é perceber como os samaritanos olhavam para Filipe, ouviam a sua mensagem, viam o modo como ele vivia, as coisas que ele realizava e prestavam atenção. O texto diz que essas pessoas atentavam unânimes. As multidões atendiam unânimes. Portanto, o que Filipe estava dizendo em Samaria era recebido, era obedecido. Então Filipe estava tendo ali uma oportunidade maravilhosa de ver conversões constantes. Mas havia algo em Filipe que chama a atenção, que é a credibilidade.
credibilidade plena. A palavra, o discurso, a pregação de Filipe estava em perfeita harmonia com as suas ações. Filipe não era um menino incoerente, Filipe não era um homem inconsequente. As pessoas conseguiam atestar a veracidade do seu discurso pela maneira como ele se comportava. O discurso e a prática de Filipe estavam bem afinados. Mas isso porque o poder de Deus estava presente, não é, na vida dele. Isso ficava claro pelo fato de que a pregação de Filipe, né, não procurava enaltecer a sua pessoa, mas a pessoa de Cristo Jesus. O tema, o conteúdo da pregação de Filipe era Cristo Jesus. Portanto, Filipe colocava o evangelho em ação e as pessoas viam o poder do evangelho. Então, o sucesso da missão passa pelo sucesso de caráter. O que a igreja precisa entender é que o que ela é tão forte como aquilo que ela diz. E para que aquilo que ela diz seja recebido pelas pessoas, aquilo que ela é precisa estar em harmonia com o que ela fala. Portanto, credibilidade plena é importantíssimo nessa missão urgente que nós recebemos do Senhor. Porque uma missão urgente requer que nós tenhamos, não é, engajamento amplo, credibilidade plena, mas também, em terceiro lugar, discernimento eficaz. Fazer missão exige de nós discernimento. E um dos grandes problemas da nossa missão é justamente esse, a ingenuidade. Olha só, capítulo 8, versos 20 a 23 diz assim: Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. A pregação de Filipe causou tanto impacto que chamou a atenção de um macumbeiro que tinha ali, de um feiticeiro, chamado Simão. Ele era um mágico. E esse homem tinha o hábito de encantar as pessoas, né, pelos seus truques, pela sua magia. As pessoas ficavam maravilhadas e o chamavam de grande poder, acreditando até mesmo que ele representava o próprio Deus. Mas Simão era um vaidoso, que gostava de ser reconhecido como alguém grande. E quando ele viu Filipe fazendo aquelas coisas, anunciando aquelas verdades, curando pessoas, ele ficou encantado. Ele diz: eu quero isso. E ele se converteu, ou melhor, se convenceu e foi atrás, e começou a andar, começou a ver. Quando os apóstolos vieram, eles viram aquilo tudo, ele ficou: meu Deus, como é que é isso? Quando os apóstolos souberam da obra de Filipe lá em Samaria, desceram para lá, foram confirmar as pessoas, elas receberam o Espírito Santo, e quando elas receberam, foi notória a mudança de vida daquelas pessoas, e Simão continuou ali vendo e disse: eu quero esse poder, eu quero ser assim. Mas Pedro, que tinha um discernimento afiadíssimo, diz: você quer para o seu próprio proveito, você quer se destacar, você quer ganhar status pelo poder de Deus, e não é assim que funciona. Isso não é para você. Não é desse jeito. E é aqui onde nós vemos Pedro falar essas coisas. Você não tem sorte nesse ministério porque o teu coração não é reto. Suas motivações são equivocadas, são egoístas, são marcadas por uma postura autocentrada em você mesmo. Você não quer promover a glória de Deus como Filipe está fazendo. Você quer promover a si mesmo. E sendo assim, irmãos, nós precisamos entender que a missão exige discernimento, porque olha só as estratégias de Satanás. Ele tentou destruir a igreja por meio da perseguição, tentou destruir a igreja amedrontando a igreja, não deu certo.
A igreja avança e segue fazendo a sua missão. O que ele tenta agora? A estratégia da dissimulação. Levantar falsos crentes no meio da igreja. Levantar falsas conversões no meio da igreja. São estratégias, são as falsificações. Sempre que a igreja cresce, sempre que a igreja desenvolve a sua missão, surgem esses problemas. E a igreja precisa discernir. A igreja precisa lembrar-se das palavras de Jesus, que no meio do trigo cresce o joio. E não é fácil discernir um do outro, porque são parecidos. Somente quando as obras surgem, é que se tornam notórias as suas perspectivas. Mas enquanto não, o prejuízo é grande. A igreja do nosso tempo sofre com sincretismos, com empréstimos hediondos de práticas de outras religiões. Esses dias eu recebi de um colega, um pastor batista, um vídeo de um pastor presbiteriano, vou até falar a cidade, Araguari, Minas Gerais, indignado, porque houve na cidade ali um levante, acho que uma conclamação do governo municipal para que todas as religiões se unissem e fizessem uma espécie de clamor, e a igreja presbiteriana de Araguari não foi. E ele fez um vídeo mal criado, cheio de razão, né? Admiro a coragem daquele pastor, dizendo que não se dobraria diante de nenhum decreto que levasse a igreja a destoar da palavra do Senhor. Essa é a postura que nós precisamos adotar. Essa é a postura que nós, como igreja, precisamos estabelecer, de não ceder, de não negociar nossos princípios, de não nos encantarmos com as primeiras impressões, mas de buscarmos promover nos corações conversões reais, de procurarmos formar nossos irmãos para serem irmãos que saibam sim da razão da fé que professam, que saibam o que estão fazendo na igreja. Isso só vem através do discernimento, porque a missão deve ser realizada com perspicácia, com uma certa sagacidade. Precisamos fazer a missão de olhos abertos. Portanto, é necessário que tenhamos esse entendimento. Mas, em último lugar, a missão urgente requer de uma igreja cheia do Espírito Santo orientação precisa. E essa orientação, meus irmãos, ela advém do Espírito Santo. Atos 28, versos 26, depois do 39 e o 40, nos diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe: dispõe-te e vai para o lado do sul, caminho que desce de Jerusalém a Gaza, onde se acha deserto. Ele se levantou e foi. Diz o texto que nesse caminho ele encontrou um eunuco, um etíope. Depois de conversar com ele, compartilhar a palavra, e aquele homem se decidir, diz assim: quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Destaquei esses textos aqui para que nós entendamos que a missão que Filipe desenvolveu não fora desenvolvida pelo seu próprio coração, mas fora orientada pelo Senhor. O Senhor o colocou em lugares estratégicos para poder anunciar a sua vontade. O que isso leva-nos a entender? Que uma missão depende da condução do Espírito Santo, que é Ele quem vai nos levar a quem precisa, que é Ele quem vai nos conduzir, é Ele que vai nos levar a transpor barreiras. Mais uma vez, Filipe se vê numa situação interessante, porque os etíopes também eram uma outra nacionalidade considerada pagã, e ele vai e anuncia a esse homem que ele encontra no caminho, tentando ler o livro do profeta Isaías. Ele: e aí, você está entendendo o que você está lendo aí? Ele: não tem quem me explique. Filipe encontrou a oportunidade perfeita e conversou com aquele homem. Ele entendeu que Jesus estava sendo ensinado desde a antiguidade, e Filipe diz: eu conheci Jesus, Ele é realmente tudo isso, Ele pode fazer diferença na sua vida. E aquele homem então reconhece
recebe o Senhor como seu Salvador, diz: eu quero fazer parte dessa igreja, vamos, o que me impede? Filipe diz: nada, se você crer, está tranquilo. Acharam água, o homem foi batizado. Depois de concluída a obra, o Espírito diz: tá bom, agora vamos para outro lugar. Ele leva Filipe para outra região, e ali ele evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia, indo fazer discípulos. É interessante observar que a dinâmica da igreja é enquanto ela vive. Não podemos, irmãos, esperar um momento para anunciar a hora certa. A oportunidade é agora, o momento é hoje. E nos nossos dias isso está cada vez mais claro. Pessoas que estavam vivas semana passada não estão hoje, e quem está hoje pode não estar semana que vem. O que nós vamos esperar? Portanto, o controle da missão está nas mãos do Senhor. Confiemos nele, porque ele vai nos conduzir, ele vai nos levar aos necessitados. Precisamos sintonizar-nos com o Senhor, para que o seu Espírito nos leve ao centro da sua vontade. O controle da missão, meus irmãos, está nas mãos do nosso Deus. Que o Senhor nos capacite para que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, mas cheia de ardor missionário. Que entendamos que a nossa missão começa a partir daquelas portas e até aonde o Senhor quiser nos levar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que sejamos uma igreja corajosa o suficiente para fazer a missão que está no coração do nosso Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Bendito Senhor, Salvador nosso, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio da missão. Oramos, Pai, para que o Senhor nos capacite para tal e leve-nos, ó Deus, aonde o Senhor quer. Dá-nos, portanto, ó Deus, pleno engajamento, a credibilidade necessária, o discernimento eficaz, para que, orientados pelo Teu Espírito, cheguemos aonde o Senhor espera que nós cheguemos. E é no nome de Jesus que te rogamos esta bênção, agradecidos pelo privilégio desta comunhão. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo orientador do Espírito Santo coordenem a missão da igreja, até o dia em que Cristo, o nosso Senhor, voltar dos céus, para resgatar o seu povo, para que com ele este reine por todo sempre, pelos séculos dos séculos.